Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente tem uma live muito especial. Hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E nós temos uma live hoje, Consciência Negra e a Saúde da Mulher Negra. Eu já queria ter feito uma semana temática sobre a consciência negra há muito tempo. Só que ano passado, quando a gente pensou em fazer, a gente estava encabeçando a campanha de doação de sangue pela imunoglobulina, que estava em falta. E eu era responsável por toda a produção do material digital dessa campanha, então eu não consegui, porque novembro realmente foi um mês que eu fiquei completamente absorvida pela campanha de doação de sangue. Então, acabou passando, e aí eu pensei, não, eu vou fazer na Semana da Consciência Negra. Não vou fazer em maio. Mas eu não queria falar só eu ali colocando posts. Por isso que eu pensei em fazer a live, por isso que eu chamei uma pessoa muito especial para fazer a live com a gente aqui. Que tem representatividade, mas que também tem conhecimento, que é Roxinha. Então a nossa live hoje vai ser muito especial, porque são muitas coisas que definem essa pessoa especial que vai estar aqui com a gente hoje. Eu interajo com vocês muito por mensagem, né? Vocês mandam mensagem todo dia aqui na PTI Brasil, no Instagram. Algumas pessoas mandam lá no Facebook também, mas é bem menos. É muito mais aqui no Instagram. E eu acabo interagindo com muita gente que não interage nos comentários, mas interage por mensagem. E acabo conhecendo um pouquinho de cada um de vocês. Então, a nossa convidada eu já conhecia, porque a gente já tinha conversado algumas vezes. E aí, quando eu pensei lá no começo do mês em fazer a Semana da Consciência Negra e trazer informação e falar da saúde da mulher negra, eu pensei nela automaticamente, porque eu sei o trabalho que ela faz, porque eu stalkeio vocês, tá? E aí eu falei, nossa, será que ela vai topar? E aí eu convidei ela, não sabia se ela ia topar, convidei assim, falei, ai, tomara que ela tope, né? E ela topou, então eu tô muito feliz com a live de hoje. É um assunto muito necessário de ser falado hoje, amanhã, depois de amanhã, sempre. É importante ter uma data, como a data de hoje, mas claro que tem que ser um assunto transversal a todos os outros durante todo o ano. Então, a live de hoje é especial para a PTI Brasil, é especial para mim, que eu sempre quis fazer uma live sobre esse assunto. E também, claro, vai ser mais especial ainda porque a gente vai ter uma pessoa com conhecimento, que vai poder falar muito mais, né? Gente, hoje eu só vou assistir praticamente aqui. Eu vou deixar ela falar tudo. E eu acho que é muito importante como associação. A PTI Brasil é uma associação de apoio. A gente não é só uma página no Instagram, a gente é uma associação de apoio que tem uma página no Instagram. Então é muito importante a gente ter um posicionamento e a gente ter uma atuação e a gente acreditar no que a gente acredita e levar adiante, porque a gente fala em nome de todos os associados, né? E claro que eu gostaria que todo mundo participasse aqui na live, mandasse mensagem, desse opinião, falasse aqui, mas já vou dizer de antemão que eu não vou aceitar grosseria, tá, gente? Ou qualquer opinião equivocada. Eu, como branca, sei da importância da luta de ser antirracista. A gente não pode só falar que não gosta do racismo, ou que não pratica racismo, ou qualquer coisa do tipo. A gente tem que se posicionar contra isso. Principalmente quando a gente tem instrução e esclarecimento. Então, agora eu já falei demais, esperei todo mundo entrar. Eu vou chamar a nossa convidada, porque é ela que vai falar hoje. Deixa eu chamar ela aqui. Aqui. Pronto. Hoje não sou eu que vou falar, não. Hoje é. Ela vai aceitar e já vai entrar. Eu tô vendo um monte de gente entrando ao mesmo tempo, então não vou conseguir dar oi pra todo mundo, mas eu tô vendo a Tainá, a Caroline, a Lise, a Convivendo com Discinesia. Oi, a Araciel tá aí também. Tem um monte de gente, não consigo ver todo mundo que tem aqui. A Jéssica.
a Marcione, a Kelly. Acho que é isso. Peraí. Foi aqui o convite? Peraí. Vamos lá. Aqui. Convidar ela de novo. Então, gente, ela não tá conseguindo entrar. Peraí. Vamos ver por quê. Oi, linda. Oi, Araciel, tudo bom? Araciel, nossa parceira aqui de Aliança Rara. Peraí, deixa eu mandar para ela de novo. Será que... Manda você o convite, Ana Paula. Manda você o convite. Pede para participar, que aí eu te autorizo aqui. Vou escrever aqui para ela. A Araciel participa aqui com a gente aqui da Aliança Rara. A gente faz parte da Aliança Rara, né, gente? Para quem não sabe. E a gente tem uma luta muito grande, assim, como associações todos unidos aqui na Aliança Rara. Agora ela conseguiu, peraí. Agora vai. Então a gente tá na luta aí, tá? A Aliança Rara tá trabalhando politicamente pelas leis, viu? Para quem não sabe o que a gente faz por baixo dos panos, aí por trás das cortinas, a gente trabalha muito, viu, pessoal? Como Aliança Rara. Inclusive, hoje é domingo, o pessoal tá todo mundo trabalhando lá no grupo. Eu que fugi e vim aqui fazer a live. Ó, mandei pra Ana, vamos ver se a Ana consegue acessar. Ó, Ana, mandei para você o convite. Dá uma olhada se você consegue entrar. Te mandei de novo, ó. Vê aí. O arroba dela é maravilhoso. É Oxente Ana Paula. Acho massa. Acho massa. Ó, tô te mandando. Vê aí, ó. Acho que pode ser o sinal da sua internet. Tenta mandar o convite você para mim. Vamos ver. Acho que agora vai. Você mandou, eu vou aceitar. Agora vai. Gente, é um processo no Instagram. Chegou a maravilhinda aí. Hoje é a live dos cachos, gente. Né? Agora foi. Agora foi. Tudo bem, Ana? Tudo bem, tudo bem. Chama de Ana ou Ana Paula? O que você prefere? O que você Mas pode preferir? ser. Eu gosto mais de Ana, eu acho mais Ana. bonito, mas. Eu vou diminuindo sempre o nome das pessoas. Daqui a pouco só tô falando uma letra, então é Ana. Gente, essa é a Ana Paula. Ela é uma roxinha incrível. Mas a Ana Paula vai se apresentar, porque ela tem um monte de títulos aí. Então, Ana Paula, quem é você? Fala pra gente. Então, eu me chamo Ana Paula Machado. Eu sou do interior do estado de Sergipe, eu sou lá do Propriá. Eu sempre digo isso porque é um ponto muito importante da minha vida, né? Porque a gente não pode esquecer de onde a gente veio, até para saber para onde a gente vai. Então, eu sou do interior do estado de Sergipe, eu vim aqui morar na capital do estado para fazer faculdade de jornalismo, porque no meu interior não tinha. Sou formada em jornalismo desde 2012. Curso Direito. Estou no 7º período do curso de Direito. Tem gente que é corajosa, né, gente? Porque eu acho que eu entendo que o direito pode favorecer muito a minha outra profissão. Então, unir uma a outra, né? Porque a gente sabe que as leis existem, mas a gente precisa saber como é que elas funcionam. E eu preciso saber sobre o que eu estou falando, sobre o que eu estou pregando. Então, nada mais justo do que adentrar o curso de Direito. Faço parte de alguns movimentos, me entendi enquanto pessoa negra, como a maioria dos brasileiros se entende de uma forma tardia, e aí fui estudar mais sobre o movimento, entender porque eu sou diferente para o padrão da sociedade, e é isso. Ai, não, eu vou falar que eu amo. Eu já fui para Sergipe, já fui para Aracaju. Eu amei isso, fiquei apaixonada. Gente, não tem como você ir para Aracaju e não gostar de Aracaju. Se você foi, não gostou, você foi errado. Vai de novo. Não frequentou os lugares certos. Exato. Não, é lindo, assim. Eu fui encontrar uma amiga, fui passar umas semanas na casa de uma amiga que mora em Aracaju e que é escritora e que é casada com um ativista social lá também. Então, você imagina como a minha viagem foi incrível. Eu fui em vários lugares. Reciclaria, sou apaixonada.
Museu do Homem Sergipano. Então, assim, eu entendo de onde você veio, porque eu fiquei apaixonada. Assim, eu peguei o carro, a gente pegou o carro lá e foi para Pernambuco também, Alagoas, mas Aracaju, assim, tem um lugar no meu coração, Sergipe mesmo, né? Porque a gente subiu ali, né? Sim, sim. Então, acabei indo para o interior também para conhecer um pouco é, a religião da minha amiga, né? Porque ela tem a religião dela e ela me levou. Eu achei o máximo. Ela é da Umbanda de Sergipe, que é diferente da Umbanda de São Paulo, é outro tipo, né? Assim, é uma mais regional. E ela me levou num terreiro de Umbanda lá, do interior de Sergipe. Então, assim, eu sou apaixonada por esse lugar. Então, assim, já deu match, gente. Que Bom, maravilha. agora que a Ana Meu, Paula meu sabe onde estado é é que é. realmente encantador. Não, é lindo, é lindo. E assim, é um lugar acolhedor, assim, não sei. É engraçado falar isso, porque todo mundo acha que todo lugar no Brasil é acolhedor, mas não é. São Paulo mesmo, dependendo do que você vai, não é muito acolhedor aqui, não. Mas é um lugar acolhedor, é um lugar que você sente que você está no Brasil mesmo, assim, não sei Sim. explicar, é uma coisa gostosa, é um lugar gostoso. Eu O gosto. Nordeste todo, né? Eu nasci no lugar errado, o Nordeste todo. Eu amo calor. E nasci em São Paulo aqui, minha filha. Eu nasci no Aí tá lugar muito errado. quente aqui, viu? Tá muito. Aqui Estamos tá uns numa época 20 muito e quente, ó. pouco. Nossa. Bom, gente, hoje é o Dia da Consciência Negra. Aí eu convidei a Ana Paula, porque eu sei que ela é ativista, é jornalista e ela mete as caras mesmo, porque não adianta também ser e não meter as caras, tem que meter as caras. E a Ana Paula mete as caras. Então eu pedi para ela fazer essa live comigo, para ela falar. A gente vai falar sobre consciência negra e sobre a saúde da mulher negra, que é mais o nosso foco mesmo. Mas a gente não consegue falar da saúde da mulher negra sem falar a importância do dia de hoje. Então, assim, vamos começar. Por que dia 20 de novembro é a data escolhida para consciência negra? E aí, quem foi o zumbi? Eu queria que você já começasse assim, porque a gente tem todos os tipos de pessoas assistindo nossa live, então a gente tem que contextualizar. Sim, e o que seria da gente se não conhecesse o nosso passado, né? A história é muito importante para a nossa formação enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto brasileiro. Antes de começar, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, por ter me visto aqui, me enxergado e entendido que a minha voz conseguiria levar a mensagem. E por vocês tratarem, o grupo tratar, né? O grupo não tratar apenas da doença em si, mas de outros temas que são extremamente relevantes para a gente enquanto sociedade. A gente precisa, eu falo muito da luta antirracista e construir uma live, falar sobre esse tema, fazer os posts que você vem fazendo durante essa semana, é muito importante. E essa é uma luta antirracista também, né? Porque a luta antirracista precisa ser diária e contínua. Ela precisa ser feita o tempo todo. E eu preciso frisar que, para quem está nos assistindo, para quem vai fazer material, para quem vai convidar pessoas para falar sobre o tema, convidem o tempo todo, porque nós não somos pretos apenas no mês de novembro, apenas no dia 20 de novembro. Nós somos pretos o ano todo. A gente luta e a gente tem batalhas para enfrentar. A gente também tem vitórias também para passar durante todo o ano. Muito obrigada. Sendo assim, quem foi Zumbi, né? Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares era daqui de Sergipe. A história mostra, né, que o quilombo do Zumbi dos Palmares ficava entre Alagoas e Pernambuco. A data de hoje faz referência à morte de Zumbi. Ela foi instituída na década de 70. Pessoal, não sou expert nas datas, não sou historiadora, estudo, então eu tô aqui com minha colinha, porque caso fuja abordada alguma coisa, mas ela foi instituída na década de 70, e na década de 70, como todos sabem, a gente estava vivendo o período da ditadura militar. Então, se manifestar, mostrar as suas dores, lutar pelas suas dores é um período muito complicado. Mas ela foi instituída nessa época. Zumbi dos Palmares era daqui, de um quilombo daqui. E dessa forma ficou reconhecido como o dia 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Certo. O Grupo Palmares é dos anos 70, né? Claro que eu fui pesquisar para fazer essa live, gente, fazer o material que eu fiz para a semana e achei muita coisa incrível. Eu recomendei para vocês durante toda a semana o portal GL10, que eu já conheci há muito tempo e
Bom, eu adoro. Então, assim, leiam tudo, não só sobre consciência negra lá. Tudo que vocês quiserem ler lá, tá maravilhoso. Perfeito, perfeito. Boa, É maravilhosa incrível. indicação. E aí, o Grupo Palmares foi fundado, né, no Rio Grande do Sul. O que eu achei, assim, eu achei muito, muito... Como é que eu posso dizer? Eu fiquei surpresa, porque eu falei, nossa, no Rio Grande do Sul, que é um estado super racista, e você vê que foi um movimento que nasceu lá, o Grupo Palmares criou essa data e expandiu para o país. E então eu imagino a força quando você falou, a gente vivia numa ditadura militar. Imagina você viver como um grupo de negros numa ditadura militar num dos estados mais racistas do país. Então, assim, foi uma dupla, uma luta dupla, vamos dizer assim. Não foi só fazer a data ou fazer o grupo, não. Foi uma sobrevivência mesmo. Pelo que eu entendi, assim, foi bem difícil para eles ali no começo. Então, eu já queria agradecer o Grupo Palmares e os remanescentes vivos por essa coragem de ter chutado a porta, vamos dizer assim, né? De ter dado esse pontapé naquela época, que foi bem no começo da década de 70, que foi os piores anos da ditadura, que a gente Isso. sabe. O Grupo Palmares sobreviveu, né, de 71 a 78. Então, foi um dos períodos mais complicados da ditadura militar. Mesmo em 78 já estava tendo, né, aqueles processos, aquelas reivindicações para a redemocratização, mas foi um dos períodos mais complicados. Ele sobreviveu de 71 a 78, mas foram pioneiros na luta antirracista, né? Não, é sensacional. Eu aconselho a todos a pesquisarem sobre o Grupo Palmares e lerem sobre o Grupo Palmares, porque foram várias ações que eles fizeram e todos eles tiveram uma formação que passou um pouco pela educação ali, né? Pais educadores, pais professores, pais jornalistas. Então, você via que nasceu de um berço de educação, né? Esse movimento, o que é muito interessante também. Porque a gente tem que lembrar que a conscientização ela passa pela educação. Quem não tem educação e informação não se conscientiza. E a educação é a base para tudo, né? É a base para tudo. Tudo está interligado com a educação. A gente só tem consciência, inclusive, de quem é com a educação. Sim. E você falou muito sobre o Grupo Palmares, do Rio Grande do Sul, né? Que a gente tem um estado, um lugar extremamente preconceituoso e tudo mais. É porque a gente olha de cima e acha que só tem branco lá, né? Mas tem muito negro no Rio Grande do Sul. Exato. E essa luta veio desses negros de lá. Uma resistência muito forte, né? Muito. Não, assim, e aí expandiu, né? Pelo movimento negro unificado, né? Não me deixa falar bem. O MNU, não me deixa falar besteira, hein? Que eu sou leiga, tô aprendendo. E aí foi o MNU que levou essa data do zumbi, né, para o país todo. Né? Isso. Eu falava que o Grupo Palmares, eles sobreviveu de 71 a 78, o MNU surgiu justamente em 78. Então foi meio que uma continuidade. Isso. Foi quando eles se reuniram em São Paulo. E se é mais contemporâneo da gente, se alguém tiver curiosidade, o documentário Demicida, Amarelo, ele faz muita referência a essa reunião que eles tiveram lá no Teatro Municipal, que estava Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, enfim, historiadores e figuras impressionantes para a luta antirracista aqui no Brasil. Eles estavam todos juntos lá para reivindicar seus direitos, reivindicar igualdade e justiça, porque nós não temos nada. As lutas são inquestionáveis. O que a gente conseguiu até agora é inquestionável. Quem lutou pela gente antes, todas as reverências do mundo. Mas a gente precisa lutar mais, porque a gente ainda é um país extremamente injusto e igualdade a gente não tem, infelizmente. Mas lá em 78 eles estavam juntos, lutando por igualdade. Não, e acho que é importante destacar uma coisa que eu acho que passa meio que batido quando a gente fala de Constituição brasileira e consciência negra. E aí a Globo fez aquele conjunto de reportagens sobre a Constituição e teve um dos episódios que eles falaram sobre o movimento negro para ajudar na Constituição, para a Constituição ser mais justa, a nova Constituição de 88. Então, poucas pessoas sabem o peso que isso teve, a importância que isso teve, porque senão a Constituição não ia ter aquele direito universal à saúde, né? Não ia ter nada daquilo se não fossem os movimentos negros lá lutando
e o direito universal à saúde que trouxe o SUS para todo mundo, brancos e negros. Então, a gente não teria isso se os movimentos negros não tivessem participado da Sim. Constituinte de Sim, forma ativa, né? exatamente, exatamente. A gente está vendo muito isso nesse processo de transição de governo, né? Chamando as pessoas que realmente sentem na pele, que entendem. Porque não basta você estudar sobre o assunto. A vivência é muito importante para que você possa construir algo sobre aquilo. E a gente tem visto muito isso, esse cenário, né? De levar pessoas que realmente vão falar e vão saber como tratar as dores do outro, porque são seus semelhantes. Sim. Por mais que a gente estude, eu nunca vou saber. Eu sou branca, eu nunca vou saber. Eu sou uma branca periférica, nasci, cresci na periferia, moro até hoje na periferia. Meus vizinhos são negros, estudei com negros na escola pública, mas eu sou branca. E eu faço uso do privilégio na sociedade no racismo estrutural. Então, me dói, né? Eu tenho sobrinhas que são afrodescendentes, né? Elas são brancas, mas são negras, né? É aquela coisa do colorismo, mas elas são brancas, negras claras, vamos dizer assim. Eu tenho sobrinhas assim, então eu sinto na pele como tia, vamos dizer assim, quando eu sei que elas vão ter barreiras que eu não tive. E meus amigos, meus vizinhos, eu tenho N situações que eu passei na vida, na infância, principalmente na escola, de não entender, eu não entendia por que eu era amiga daquelas pessoas e ninguém mais era amiga daquelas meninas. Só eu. Eu não entendia. Eu era uma criança e eu não entendia por que só eu falava com aquelas meninas e ninguém na sala falava. E aí, quando eu cresci, eu revisitei essa memória que eu entendi, nossa, era porque elas eram negras. E eu não entendia, porque eu vivia num bairro negro, né? E cresci com pessoas negras. Então, para mim, aquilo não fazia sentido. E aí eu pensei, quando eu revisitei essa memória, foi na terapia, eu chorei muito, que eu falei, nossa, olha como a coisa estava lá e eu não estava percebendo porque eu era uma criança branca. Então, é importante a gente fazer esse movimento do antirracismo e da informação, porque às vezes as coisas acontecem na nossa cara e a gente não percebe, porque a gente não passa por isso. E a gente é levado a normalizar as coisas. A gente vai passando como se não tivesse acontecido. Lá no início eu falei que eu fui me entender enquanto mulher negra com 24 anos. Por que isso? Porque eu sempre fui uma menina da pele mais clara. A minha passabilidade nos ambientes não é igual à passabilidade de uma mulher retinta, que tem a pele retinta. Eu tenho noção disso. E por conta disso, eu demorei a me entender enquanto pessoa negra. Com 10 anos, alisaram meu cabelo. Por quê? Porque meu cabelo era difícil de pentear, porque meu cabelo, enfim, determinadas coisas. E aí, hoje eu lembro que em um episódio, assim, bem rápido, para contar bem rápido, um episódio que eu passei, tem umas fotos que fazem da turma, né? E aí, eu acho que eu tinha uns 9 anos, cheguei em casa e disse assim, ó, passa um creme no meu cabelo, deixa ele cacheado que eu vou assim mesmo. Quando eu cheguei para fazer a foto, a professora olhou assim para mim e fez, Vige, não ajeitaram nem seu cabelo. Eu fiz a foto, eu tenho essa foto lá em Propriá. A foto com meus cabelinhos todo bonitinho, todo cacheado lá. Mas 2 anos depois, alisaram meu cabelo. Porque era mais fácil. Era mais fácil de lidar, era mais fácil de eu ficar parecida com as colegas da turma, porque não tinha ninguém parecido comigo. E assim foi. Eu alisei meu cabelo dos 11 aos 24 anos. E eu não me reconhecia. Hoje eu me entendo. Hoje eu não me vejo mais de outra forma. Hoje eu me entendo enquanto pessoa. Mas é um processo que demora bastante. E demora bastante para a maioria das pessoas negras nesse país. Porque a gente é levado a entender que a gente precisa caber num padrão. E o padrão da sociedade leva a gente, a mulher, a alisar o cabelo, a tentar afinar o nariz, a fazer coisas para caber no padrão. Tudo culpa de uma sociedade extremamente racista. Mas a gente só vai percebendo isso com estudo, com entendimento, com vivências, entrando nos grupos. E se, é tão bom você estar num grupo e ver os seus semelhantes, ver histórias parecidas com você. Mas isso é todo um processo que a gente, com conscientização, com essa conversa aqui, a gente pode plantar a semente em algumas pessoas e elas se entenderem, né? Eu nunca alisei o cabelo, mas é porque eu tive uma família, a minha família, minhas irmãs todas têm o cabelo liso natural. E eu nasci assim, puxei minha avó.
E eu nunca alisei o cabelo, mas a minha família sempre falou que meu cabelo era lindo. E as minhas irmãs sempre quiseram ter o cabelo igual ao meu. Então eu não sentia isso em casa, eu sentia segurança. Quando eu ia para a escola, claro, hoje revisitando, eu sofri bullying com apelidos, né? Meu apelido quando eu era pequena mesmo era Vassoura, Piaçava. Depois Bombril. Eu por muitos anos me chamaram de Bombril. E Bob Marley. Me chamavam de Bob Marley, mesmo branca, por conta do cabelo. Por quê? Porque meu cabelo hoje é assim, claro, a gente sabe cuidar, tem mais produtos, né? Faz corte. Mas na época ele era muito armado, muito cheio. E eu tinha esse bullying, né? E aí eu chorava tal. Mas em casa, como eu tinha o acolhimento e todo mundo. Eu via minhas irmãs de cabelo liso, querendo ter cabelo igual ao meu, eu falava assim: não, eu não vou alisar, eu não vou alisar. Mas é óbvio que a proposta chegou várias vezes para mim de alisar o cabelo. É que eu lutei contra, falei que eu não ia alisar. Mas a criança de cabelo cacheado, muitas vezes usa o cabelo preso a vida inteira. Você não alisa, mas você prende, faz um coque e vai para a escola. E eu tenho, todas as minhas fotos na escola são de coque. Eu não tenho uma foto com o cabelo assim, sabe? E isso é muito triste. Porque depois que eu comecei a me aceitar com o meu cabelo, antes de virar moda, que agora a gente está na moda, mas antes de virar moda, eu fui ver minhas fotos e falei assim, nossa, eu já tinha um cabelo bonito assim, eu não tenho foto com o meu cabelo. É só de coque. Porque me faziam prender o cabelo. É o que você falou, faziam prender o cabelo. A professora mesmo. Você não estava arrumada o suficiente, né? E isso é muito triste. Então, E assim. até hoje a gente passa por esse processo de não estar arrumada, né? Quem tem o cabelo cacheado, ele está definido, ele está bonito. Então a gente tem que a gente tem que se arrumar 5 vezes mais. Porque se o cabelo não estiver definido, você não está arrumado o suficiente para estar naquele ambiente. É desleixada. Mulher desleixada em qualquer, né? Qualquer deslize a gente é chamada de desleixada. A mulher cacheada, a mulher com cabelo cacheado, a mulher com cabelo crespo. Ah, não está definido? Não, e essa história do frizz, né? O pessoal, o cabeleireiro sempre. Quando eu vou. Agora eu já achei um cabeleireiro que ele é negro, maravilhoso, ele que corta meu cabelo e ele não sai mais dele. Mas eu já troquei de salão muitas vezes. E aí eu já ouvi. Agora eu vou finalizar aqui com. Ah, isso aqui é um produtinho para tirar o frizz. Mas eu gosto do frizz do meu cabelo. E aí eu falo, não, mas não passa. Mas eu gosto do frizz. Quem falou que não é legal ter frizz? Quem que inventou isso? Que o frizz é o que dá o negócio, que o tchan no cabelo. Então, em questão a cabelo, que eu tenho cabelo cacheado 3C, né? 3B, 3C. É mais 3C o meu, que ele faz bem tubinho mesmo. Eu sou muito chata quando alguém dá uma opinião que eu não pedi, principalmente, porque. Mas eu nunca tinha parado para pensar que o bullying que eu sofri. Claro, não foi racismo, porque eu sou branca, mas as palavras usadas, né? Numa criança negra é racismo, né? Chamar de bombril, chamar de vassoura, que sabe? Isso é o mínimo que uma criança negra passa. Então é revoltante, é uma coisa assim que não deveria mais acontecer e a gente sabe. Aconteceu nos anos 90 com a gente, 2000, mas ainda acontece. E isso é muito triste. O que você falou do padrão. Quem inventou, sabe? Não existe isso. E aí a gente vê também como é importante a questão da representatividade, né? Quando eu era criança, eu não me via nas novelas, nos jornais. Eu não me via. Hoje em dia, graças a Deus, as crianças conseguem se ver. Tem uma imagem muito clara em mim que eu gosto muito de lembrar, que é a menininha vendo Maju apresentando o jornal e ela tá topando na televisão. Isso é representatividade. É se ver lá, ver que é possível, ver que eu também posso ser, o meu semelhante está lá. A representatividade é importantíssima para isso. Na nossa época, quando nós éramos crianças e adolescentes, a gente não teve isso. Não teve. Justamente porque a estrutura que foi criada na nossa sociedade não permitia isso, não deixava que isso fosse visto. Agora eu vou perguntar, então, a pergunta que a gente meio que combinou, porque eu acho que a gente já meio que respondeu, mas eu vou perguntar. Qual que é a importância de ter a consciência negra como uma data, né? Na nossa sociedade brasileira. Hoje é um dia
essas datas alusivas, né? Não são nem comemorativas, são alusivas. Não é um dia para comemorar, um dia para dizer, olha, nós estamos aqui, nós não paramos e nós continuamos reivindicando nossos direitos. Por isso é importante lembrar, por isso é importante falar, por isso é importante levar informação, conscientizar, para dizer que a gente vai continuar aqui. Independente se vocês gostem ou não, nós vamos continuar falando sobre a gente, falando sobre nossa existência, falando sobre nossas origens. Porque a gente só pode estar aqui mais uma vez porque existiram pessoas lá atrás que trilharam esse caminho para a gente. Então, a data alusiva a Zumbi, alusiva à consciência negra, é extremamente importante. Eu tô falando isso porque, assim, São Paulo é feriado, né? Hoje é feriado. Em alguns lugares é feriado, né? A gente sabe que não é em todas as cidades que é feriado. Isso. E, por exemplo, além de ser feriado, se trabalha essa data nas escolas durante essa semana aqui em São Paulo. Pelo menos na cidade de São Paulo fazem esse trabalho. E aí o que me choca é que eu descobri que não é um dia nacional, mas não é um feriado nacional. Não é. Alguns lugares, algumas cidades é feriado, outras não. Isso me chocou bastante. Outras não adotaram a data como feriado. Isso porque por que não feriado? Porque a gente tem feriados religiosos no Brasil que nem deveriam existir, porque o Brasil é um país laico. Somos laicos. Exato. Mas a gente tem. E ok, aceitamos, estamos com eles aí. Não tem mais tudo mais o que fazer. Mas hoje é uma data importante. Deveria ser feriado em todas as cidades. E aí, para mim, como aqui em São Paulo sempre foi feriado, e é feriado mesmo, né? Se caísse numa segunda, ninguém ia trabalhar. É feriado mesmo. As coisas ficam fechadas. Eu não fazia ideia que não era no país inteiro. Quando eu fui ver, eu falei, nossa, ainda tem mais essa conquista, na minha opinião, que tem que ser feita, né? De virar um feriado nacional. Porque não tem nexo você fazer o Dia Nacional e não fazer um feriado nacional. Porque o feriado, claro, existe um porquê econômico. E eu que agora trabalho com a parte de legislação por conta da PTI, a gente sabe que quando você transforma uma data em feriado, você tem que propor ações por parte do governo federal, por parte do governo estadual e municipal, em alusão àquele feriado. Então, você precisa de projetos, você precisa de ações, encontros, você precisa fazer algo a respeito de. E tudo isso envolve dinheiro, e aí quando envolve dinheiro e política, a gente sabe como funciona. Então, mas deveria ser, na minha opinião, deixo aqui registrado para quem está vendo essa live, deveria ser um feriado nacional. Não tem cabimento ser feriado só em algumas cidades. E só porque onde não é feriado não se trabalha muito bem essa data, a gente sabe disso. Pelo que eu tenho de conhecimento, eu acho que a semana aqui em Sergipe é muito tratada nos lugares, nas escolas, nos ambientes. A gente tem muito projeto, tem grupo de mulheres negras trabalhando a semana, assim como julho, né? Que tem o Dia da Mulher Negra. A gente trabalha também. Mas é aquele negócio, né? Vamos trabalhar o tempo todo, principalmente na educação. E a história dos negros nos livros de história não é contada. Não. Muita coisa a gente não sabe. Porque a nossa história foi uma história... O que a gente tem conhecimento de história nos livros de história foi uma história contada e escrita por mãos brancas. E não é a nossa história. E nem mãos brasileiras, né? Mãos brancas que nem eram daqui, para falar bem a verdade. E não é a nossa história. Não é a nossa história. As nossas crianças precisam saber o que aconteceu com a gente. O que de fato aconteceu. E não o que foi contado. A gente não tem, sabe, o 13 de maio. Não era o 13 de maio que a gente tinha que comemorar. Não é o 13 de maio que a gente deveria evidenciar. Foi uma abolição da escravatura que a gente sabe que não foi real. Foi tudo forjado, foi tudo fajuto, Entre exatamente. Então, as nossas crianças precisam saber. Por isso que a gente precisa falar. Para que as nossas crianças, nossos adolescentes possam saber. Os meninos que estão fazendo Enem, os meninos que fizeram semana passada, saibam de fato o que foi a nossa história. O que é que está acontecendo, o que foi que aconteceu. E a nossa história, lá de trás, foram por negros escravizados.
Não, isso fazia parte, né? Como ressignificar esses fatos históricos? Porque, assim, não é só ressignificar, o que você falou, tem que contar, porque você ressignifica um fato quando ele foi contado de forma errada, mas quando ele nem foi contado, não é ressignificar, é contar do zero, Contar. né? Explicar o que originou aquele fato. Porque as pessoas parecem que acham que em 1888, do nada, né? Uma pessoa foi lá, Bebel, maravilhosa, fizeram um jantarzinho ali, vamos foi acabar lá com e a escravidão. assinou. E é assim que a gente aprende. A gente não aprende todas as revoltas que tiveram desde 1700 e pouco. Né? Você não aprende o Quilombo dos Palmares, que tem ligação. Ninguém aprende que a escravidão E aí, acabou, a né? gente fala de Zumbi dos Palmares, mas a gente quase não fala de Dandara. Dandara, Zumbi não exato. estava sozinho, tinha uma mulher ajudando ele, que se não fosse ela, toda a revolução não teria sido feita. Ela pegava em armas, ela lutava, ela estava lá ajudando Zumbi. E quase não Ninguém se fala. fala. Hoje eu vi uma postagem, inclusive falei com uma amiga minha, que está morando em Alagoas, ela deve estar morando em Alagoas, e o governo de Alagoas fez uma postagem e ele trazia o nome de Dandara na frente do Zumbi. Eu Nossa, achei isso genial. Isso é maravilhoso. Porque evidencia a figura da mulher, porque a gente sabe o quanto a gente é importante para qualquer luta. e foi mais apagada ainda. A mulher negra, então, na história, parece que ela não existiu, né? Que nem É. quando falam, o pai do rock é o Elvis Presley. Não, não foi, gente. Não vou entrar no rock, mas vão pesquisar a história do rock. Não foi Elvis Presley que inventou o rock, tá? Por favor. Alguém perguntou, me indica um livro que conta a verdadeira história dos negros. Obrigada. Um só não vai ter, são vários. Não vai ter, não. Tem livros, tem documentários bem interessantes aí. Quem No foi? GL10, no portal do GL10, com certeza você vai encontrar uma Eles lista indicam muito muita boa. coisa, muita Muita coisa. coisa. E lá eles têm também, no GL10 eles têm link de documentário. Você pode assistir lá mesmo, tem o link do YouTube, tudo. Sim. Então lá com certeza vai ter. Agora vamos falar da saúde da mulher negra, porque a gente vai falar sobre isso agora. A gente tem que falar não só da saúde da mulher negra, mas da mulher negra rara, que é o nosso caso aqui, né? É o seu caso, é o caso das nossas pacientes raras que são negras. Por que é importante o recorte racial? Eu queria te perguntar isso. Eu queria que eu sei por quê, mas eu queria que você dissesse por que é importante para o pessoal entender por que a gente tem que, quando a gente tem que falar de saúde da mulher rara, a gente tem que fazer um recorte da mulher rara negra. Vamos falar sobre pirâmide social. A base da pirâmide social é a mulher negra. Então, tudo é mais. Eu faço aquele negócio, né? Mulher negra, homem negro, mulher branca, homem negro, homem branco. Eu até traria o homem negro aqui para baixo, porque a gente sabe que as dificuldades são maiores. Mas vamos falar sobre as mulheres que estão na base da pirâmide social. Tudo é mais difícil. Todos os acessos são mais difíceis. Seja saúde, alimentação, moradia, tudo é muito mais difícil, porque a gente é uma em 1 milhão. E falar sobre a mulher rara, eu vou trazer um depoimento pessoal. Eu demorei a. Eu tenho acessos. Eu reconheço os meus privilégios, eu reconheço os acessos que eu tenho. E demorei a descobrir determinadas doenças que eu tenho hoje. Demorei a descobrir porque tudo é mais demorado. Imagina uma mulher periférica que não tem acesso a políticas públicas, que não tem acesso a sistema de saúde, não funciona. Existe um mito na sociedade que a mulher negra, a pessoa negra suporta mais dores. E a mulher negra suporta mais dor. Por isso a mulher negra é deixada mais de lado, porque se ela chega num ambiente sentindo dor, alguns médicos, alguns enfermeiros vão entender que ela vai suportar mais um pouco. Que não tá Alguns doendo acham, tanto, né? alguns acham que é drama, e isso perpassa muitas coisas. Seja uma dor de cabeça que está muito forte, que levou a mulher pro sistema de saúde, seja na hora do parto. A gente está cansado de ver mulheres, a violência obstétrica. Muitas mulheres negras. A gente abriu uma caixinha aqui para o pessoal se manifestar. Tivemos poucas manifestações.
Mas eu acho que passa também pelo aquilo que você falou do reconhecimento como uma mulher preta. Então, mas uma das pessoas que comentou, né, que contou a sua vivência, ela falou: eu sinto que eu não sou tão escutada quando eu estou na consulta. Eu sinto que o médico não me escuta e não leva em consideração as minhas dores. E quando a gente fala de dor na PTI, isso é uma luta que eu estou travando desde que eu fundei a PTI Brasil, porque os hematologistas brasileiros, ou eles não se atualizam, ou eles têm preguiça, ou não leram direito os artigos científicos que eu li, mas tudo bem. A fadiga na PTI é real, é um sintoma da PTI, a fadiga muscular, o cansaço, a dor generalizada nos músculos do seu corpo. Se você tem PTI, você está com menos de 50 mil plaquetas e está doendo, é PTI. Essa dor é fadiga da PTI. Então, você imagina, a fadiga já é uma coisa meio que desacreditada dos hematologistas no Brasil. E aí uma mulher preta vai falar que tem PTI, que está com dor, o cara não vai nem ouvir. O cara não vai ouvir. Então, assim, eu recebo toda semana paciente falando, o meu médico não falou que a minha dor não tem nada a ver com a PTI, o que eu faço? Aí eu dou 2 conselhos. Eu falo, olha, se você tiver a opção de procurar outro médico, procure outro médico. Se você não tiver opção, tem um link. Eu deixo o link aqui, tem um link na nossa bio, tá em inglês, mas se você usar o tradutor do Google, vai para português, que é o link que prova que a fadiga existe na PTI. É um artigo científico. Eu deixei fixo esse link aqui pra gente. Porque eu sempre falo, manda esse link pro seu médico, ou mostra esse link, quando você estiver lá, abre o seu Instagram e mostra para ele. Para ele entender que a gente não fala que a gente tem dor porque a gente é fresca ou porque a gente é preguiça. Da nossa... É preguiça, É coisa da nossa preguiça. cabeça. Não é. Então, eu imagino a dificuldade da mulher negra com uma doença crônica que tem fadiga, porque a fadiga não é medida. Você não faz no exame para descobrir fadiga. Você não tem como provar a sua fadiga. E você não escolhe o dia que vai sentir a fadiga. Tipo, eu relato às vezes aqui no Instagram que tem dias que eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, ativíssima. Tem dias que eu não consigo levantar o braço. Não, você não consegue sair da cama. Você tá na cama. E é um processo para a gente conseguir explicar dentro de casa, para conseguir explicar para os amigos, para conseguir explicar para todo mundo que, gente, não é porque eu quero, é porque eu não consigo. E é um sintoma, é real, é um sintoma da doença. Não. Aí fala, mas tá tomando o quê? Gente, não, é um sintoma. E assim, o artigo científico explica que é a presença elevada da interleucina 6, que é uma proteína inflamatória. E que eles acharam, eles fizeram um achado, não foi uma coisa da cabeça deles. Eles investigaram 3 mil pacientes de PTI na Inglaterra e nos Estados Unidos, e todos eles que acusavam fadiga tinham essa proteína elevada no organismo, que é uma proteína inflamatória, que causa inflamação, uma dor generalizada. Então, não é da cabeça da gente. E não é da cabeça da mulher preta falar que tá com dor e que ela tá inventando, ou ela aguenta um pouquinho. Não, ela aguenta, ela é um ser humano, ela tá com dor e ela precisa tomar alguma coisa para dor. É que a gente entra, na PTI, a gente entra no campo dos medicamentos, que aí é complicado, porque influencia na plaqueta. Então, você não pode tomar qualquer medicamento para dor. Você não pode se automedicar na PTI, é muito arriscado. Você precisa que o médico acredite em você e te indique um remédio para dor que não vá alterar suas plaquetas. É um processo. Quando a gente fala da mulher, eu acho que da mulher negra no sistema de saúde, a gente tem que pensar também que precisa existir políticas que conscientizem os profissionais de saúde. Porque a gente sabe o que a gente está sentindo. A gente sabe que a gente já foi diagnosticado. Ou então a gente chega mesmo num sistema de saúde procurando atendimento. E aqueles profissionais ou não querem, não são humanos suficientes para estar ocupando aquele cargo, ou não tem instrução e a gente precisa instruir essas pessoas para tratarem os seres humanos que chegam lá necessitando de cuidado com o cuidado que ele merece. Não, e isso que você falou lá no começo, você falou, existe um mito de que a dor na mulher negra ou da pessoa negra... A pessoa negra é mais resistente à dor, né? Não é bem um mito, né? Tem um porquê bizarro, né? Eu fui pesquisar e eu fiquei... Assim, as imagens são chocantes. Então, se você for pesquisar isso, quem tiver curioso aí, as imagens são chocantes. Não aperte na aba de imagens, leia só o texto. Se você não tiver
apto para isso emocionalmente. Mas existia experimentos científicos no século XIX, feitos com negros, e, assim, as primeiras tentativas de cesariana foram feitas em mulheres negras sem anestesia. Sem anestesia. Nenhuma. Claro, a anestesia foi um processo, foi uma coisa descoberta, foi aprimorada, mas sempre existiu algum tipo de analgesia ali, né? Sempre existe algum tipo de anestesia, nem que fosse uma pancada na cabeça, alguma coisa. Mas com essas mulheres pretas que fizeram parte desses estudos de cesarianas, né, dos mais renomados ginecologistas do começo do século XX, elas não eram anestesiadas, elas eram submetidas a fazer cesarianas totalmente acordadas, porque elas aguentam dor. Então, assim, o mito, que hoje ainda é um mito, ele veio de um embasamento científico completamente equivocado. É absurdo, é absurdo. Naquela época, para os caras saberem o que eles estavam falando, entendeu? Então, é preciso a gente entender o que a gente acaba perpetuando algumas coisas que tiveram origens perversas, que não tem nada a ver com ciência, né? E quando a gente fala de saúde da mulher negra, a gente não pode falar só de físico, né? A gente precisa falar também da saúde mental. Da carga mental. Isso. E aí, se é complicado para a mulher negra ter acesso à saúde, a dores que existem, que as pessoas entendem que existem, né, que é o físico, imagine tratar sobre a mente. A mulher negra geralmente é aquela que trabalha o dia todo, então não tem como marcar alguma consulta, alguma coisa, ir a um médico num horário comercial. Isso é uma coisa que me incomoda muito aqui em São Paulo, principalmente. Como que ainda não se pensou no SUS que as consultas deveriam ser de segunda a segunda? Como que ainda não pararam para pensar que às vezes a pessoa não pode? Ah, mas se eu agenda, eu te dou um atestado. Não, meu querido, mas um atestado é para quem tem uma CLT. As pessoas têm CLT nesse país hoje em dia? Vamos ser sinceros? Não tem. Então, por que a consulta é de segunda a sexta? Eu não sei como é que é em Sergipe, mas acho que deve ser um pouco mais organizado que aqui. Mas aqui é assim, todo mundo é marcado às 7 horas da manhã no atendimento do SUS. Então, só consulta com o hemato. Eu sei, gente, meu tratamento foi todo pelo SUS. 7 horas da manhã. Eu chegava 10 para 7 para pegar a senha, para fazer a ficha, porque eles mandam vir fazer a ficha às 7 horas da manhã. Eu era atendida 10h15, 10h40, às vezes 11. Mas você já perdeu a manhã do trabalho, se você estiver trabalhando. Sim, eu e todo mundo que perdeu o dia, né? Perdeu o dia. Perdeu o dia, porque você saía de lá meio-dia e aí você tinha que tentar trabalhar no resto do período, mas às vezes você não ia conseguir isso. Então, uma desorganização. O SUS daqui é muito desorganizado nesse sentido, não é agendado por horário, entendeu? Tipo, a pessoa das 9, 9h20, 9h30. Não, aqui todo mundo é no mesmo horário, é por ordem de chegada. Então, se você é a terceira a chegar, quando eles começarem a atender, você vai ser a terceira a ser atendida. E aí, quando eu percebi que funcionava desse jeito, o meu tratamento ia ser assim, eu virei para minha médica na consulta e falei, quando que você começa a atender aqui? Só para eu saber. Aí ela falou, não, a gente passa no hospital, passa nos leitos, né? Porque é a mesma equipe. Vê todo mundo que tá internado, UTI, não sei o que, não sei o que, e desce 10 horas. Aí eu falei, tá, vocês descem às 10 horas e vocês sempre descem 10 horas. A gente começa a atender na consultório 10 horas. Eu falei, então por que vocês marcam às 7? Não tem nexo. Não tem lógica. Não, mas é que é o sistema do hospital. Aí eu falei, eu vou chegar para as 10 horas. Eu parei de ir para 7. Eu falei, eu não vou para 7, eu vou para as 10 horas. Eu chegava 9h30. Aí, a primeira vez que eu cheguei, óbvio que me barraram, óbvio que falaram, não, você tinha que ter chegado às 7. Eu falei, a médica só começa a atender às 10 horas. No meu papel, tá 7 horas, porque vocês querem que o sistema... Eu vou... Ah, mas é por ordem de chegada. Eu falei, fui a última? No SUS aqui, fui a última. Você foi a última. Eu falei, não tem problema, eu vou ser a última. Aí eu era atendida, tipo, 11h20. Só que eu fiquei 1 hora só esperando. Não perdi todo o meu dia, você entendeu? E assim, como é que você quer que o trabalhador use o sistema se você não cria o sistema de um jeito que é para o trabalhador usar, não para o proprietário, entendeu? Porque você perde amanhã. E se é à tarde, é pior ainda. Se é à tarde, você perde a tarde. Porque eu também já... E aí, como é que uma mulher negra, periférica, que precisa trabalhar para levar o sustento para casa,
Que vai pega 3 conseguir, ônibus para ir para o hospital. vai conseguir cuidar da saúde, cuidar da mente, porque na maioria das vezes ela está cuidando dos filhos dos outros, preocupada com o filho que deixou em casa, preocupada se o filho vai ser morto pelo sistema, pela mão armada do Estado. Enfim, não Não, casa, as coisas não não se cabe. comunicam. E eu acho que isso é uma. Eu acho assim, 2022, para mim, não ser de segunda a segundo o Sistema Único de Saúde, para mim é impraticável. Eu acho que assim, é não levar em consideração realmente o povo que usa o sistema. Porque o povo que usa Isso. o sistema trabalha de segunda a sexta, e não é todo mundo que é CLT, não é todo mundo que tem um chefe legal, que com o papelzinho lá vai falar assim: olha, eu estava no médico. Ah, não, tranquilo. Ah, tudo bem, venha, Tá tudo volte. bem. O atestado serve. Não, a gente tem que trabalhar na realidade. Então, assim, por muitas vezes eu paguei consulta. Assim, porque agora eu consegui ter convênio. Faz um ano que eu tenho convênio. Mas até um ano atrás eu não tinha condições de ter convênio, eu usava o SUS. E por muitas vezes eu paguei aquelas consultas de clínicas populares na comunidade Sim. para poder ter uma consulta num sábado de manhã ou numa 7h30 da noite, num horário que eu conseguia ir na consulta, que eu conseguia, né, que eu não tinha que dar satisfação para chefe, que eu poderia e esses consultórios clínicas particulares populares, elas são muito atacadas às vezes pela classe médica em geral. Que, mas qualquer um é médico, porque eles não têm crivo, contrata recém-formado. Tá, mas você tá lá na comunidade atendendo? Você tá lá? Não tá. Então não fala mal de quem tá fazendo alguma coisa. Então, assim, eu indico essas clínicas para pacientes que fazem uso do SUS e que às vezes não tem atendimento e falo, tá sem vaga, previsão de 6 meses para hematologista. O que é 6 meses numa PTI, gente? O Dá para que é? esperar 6 meses? Não dá. E aí eu falo, na sua cidade não tem uma clínica popular? Que a consulta é R$ 50, R$ 40, né? Depende. Aqui em São Paulo tem de 40, R$ 30 a R$ 100, depende do bairro, né? Tenta guardar um dinheiro nessa consulta. Porque por pior que o cara seja, se você já chegar com o seu feedback da PTI, que você já sabe, que você acompanha a página, você entende a sua doença, e falar para ele, ele vai te dar uma receita de um prednisona, ele vai te atender, ele vai fazer um hemograma ali. E eu acho que isso faz falta. Assim, eu já vi que tem uma expansão dessas clínicas no Nordeste, principalmente. O Norte ainda é uma região que não tem. O Não Norte tem. não tem. E assim, é muito triste. Assim, porque você consegue ver no mapa, né, das clínicas, onde tem bastante no Sudeste, obviamente, bastante no Nordeste, Centro-Oeste um pouco, Sul tem também, não é muito. Mas no norte tem, sei lá, meia dúzia. É muito pouco, assim, tem nas capitais ali. E não é muita opção. E às vezes é a saída que a pessoa tem, porque o sistema não está atendendo. E a gente sabe que quem tem doença rara precisa de um acompanhamento, né? Não é só com uma consulta e ir embora, já sei o que eu tenho, vou embora. Não, você precisa de um acompanhamento, porque você vai viver com aquilo. Então você precisa de um acompanhamento. E aí as pessoas que precisam, que dependem do sistema público, barram nessas situações e nessas outras situações que a gente vem falando o tempo todo, principalmente a mulher negra, principalmente a mulher marginalizada. Não, a mulher negra periférica é a ponta do iceberg de tudo que dá de errado no sistema, nos serviços sociais desse país. Porque quando a pessoa escreve um serviço social, um projeto, seja o Bolsa Família, seja o ProUni, qualquer projeto social que nós já tivemos aqui no país e que vamos ter ainda mais, eu espero, na hora que senta para escrever é lindo, vamos ser sinceros, né? A pessoa Sim, tá... no papel é tudo maravilhoso. É maravilhoso. O SUS, inclusive, é muito bonito. É muito bonito. O SUS é lindo. Assim, a lei A do nossa SUS Constituição é é linda. linda, né? Se É fosse linda. posta em prática. Não, e eu tenho orgulho de falar. Quando eu vou viajar e representar a PTI na Aliança Internacional, e aí eu encontro o pessoal de PTI do mundo inteiro. E aí, assim, eu falo, a gente é privilegiado. A gente ainda tem que pensar nisso. A gente é privilegiado. Por quê? A gente tem medicamento de acesso gratuito no país para PTI que não tem em nenhum outro lugar. Assim, a Austrália está lutando para ter os que a gente tem aqui na Europa pague no sistema deles
gratuita, é que lá não é gratuito a saúde. Você paga, tipo, R$ 50. Você paga uma taxinha, mas não é um valor de convênio. Mas não é gratuito, você tem que pagar. Então, mas eles não têm. Então, quem precisa desse remédio mais novo não consegue, só consegue se tiver um seguro-saúde ou se desembolsar US$ 1.500 por mês na caixa do remédio. Então, é difícil lá. Que é um dos países mais à frente, entendeu? Na Inglaterra tem. Então, a Inglaterra, que tem um sistema parecido com o nosso, é totalmente gratuito o tratamento de PTI na Inglaterra. Só que, assim, é gratuito para quem? É gratuito para ingleses e para estrangeiros com documentação legalizada em processo de moradia, residência fixa. Então, se você tem PTI, vai viajar para a Inglaterra, vai ficar 2 semanas na Inglaterra, sua plaqueta despenca, você não vai ter acesso gratuito a isso. Problema seu. Ao contrário daqui, qualquer estrangeiro que está de passagem no Brasil, o cara pode estar 1 dia no Brasil. Se ele passar mal, ele pode ir em qualquer pronto-socorro público, ele vai ser atendido, ele vai ser tratado, ele vai ser internado, ele vai tomar medicamento se tiver que fazer uma cirurgia, sofrer um acidente. Vai ser tudo coberto pelo nosso sistema. Por isso que o SUS é maravilhoso. Quando diz que é acesso universal, é universal mesmo. Então, assim, a gente tem esse privilégio de ter medicamentos que outros países... Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem nenhum medicamento gratuito. Todos os medicamentos têm que pagar e os preços lá são muito impraticáveis. Porque aqui a gente ainda tem uma lei que segura o preço um pouco baixo. A gente tem uma lei. Lá são meio impraticáveis. Assim, é surreal. Então, a gente tem esse pequeno privilégio do nosso sistema ainda garantir que a gente tem acesso. Mas garantir o acesso, garante o acesso? Não. Né? Vamos ser sinceros, né, Ana? Então, é o que você falou, a necessidade da política pública para a base da pirâmide, para a mulher preta, para o homem preto. Mas, principalmente, a gente está falando de mulher preta porque de cada 10 pacientes com PTI, 8 são mulheres. Então, claro que nosso foco vai ser sempre mais no público feminino. Então, se você é uma mulher preta que tem PTI e você não está tendo acesso, você não está conseguindo medicamento, você não está conseguindo nem ser ouvida na consulta, manda uma mensagem pra gente, porque eu dou as caras, eu sou que nem a Ana, eu pego meu telefone e eu ligo. Outro dia teve uma paciente, onde que era? Era em Alagoas, acho. Ela ligou do consultório em vídeo e pôs na minha cara pro médico. O médico passado, ele saiu da sala, ele não falou comigo, ele ficou muito bravo, falou que ela tinha sido antiética, não sei o que, não sei o que. Mas ela estava com erro de diagnóstico, ela estava com uma pneumonia gravíssima. E eles não queriam fazer uma tomografia nela, queriam só fazer um raio-x. E eu falei para ela, essa dor que você está sentindo pode ser uma trombose, porque ela estava com dor e ela estava com a plaqueta alta. Eu falei para ela, eles têm que fazer uma tomografia. E aí, dela ter feito isso, e claro, foi deselegante, problema dele. Ele teve que dar o braço a torcer e fazer a tomografia. E aí ela teve que ser internada e fazer um tratamento super forte. E por quê? Porque ela colocou a minha cara lá. Então, assim, gente, não se vocês precisarem, eu ligo em Secretaria da Saúde, eu faço tudo isso. Mas é que vocês têm que pedir ajuda, porque eu não consigo saber o que está acontecendo. A Ana, ela é ativista em Sergipe. Pode te procurar, Ana? Sim, sim. Inclusive, eu sou uma pessoa que conheço muito pouco. Eu tenho enfermeira na família, minha esposa é enfermeira, e nem ela tinha noção da PTI. Ela só foi começar a estudar e entender a PTI depois do meu diagnóstico. Então, eu ainda tô... Caras, a gente não aprende, né? Eu ainda tô engateando, assim, né? Tem um ano, então a minha hemato disse que já é crônica, porque não chegou ainda. E convivo com ela, mas eu ainda estou engateando. Mas o que eu puder ajudar, com certeza. Oxente Ana Paula. Oxente Ana Paula, o arroba dela, gente. Olha, tá chegando a hora da live acabar, mas eu não queria acabar a live. Então, a gente não sabe. Eu e a Ana, a gente combinou 1 hora, porque o Instagram ele meio que derruba a live. Só que se o Instagram não derrubar a live, a gente vai continuar mais um pouquinho, tá bom, gente? Mas só para fechar, nesse quesito. Como que a gente pode fazer uma luta antirracista? De forma prática. A luta antirracista, lá, eu falei no início, para quem viu, que isso aqui que a gente está fazendo, essa conversa que a gente está tendo, faz parte da luta antirracista. A luta antirracista precisa estar presente todos os dias, cotidianamente, nos nossos atos, nas nossas ações, nas nossas falas, na nossa não reprodução
de comportamentos e de falas, todas as coisas racistas, sabe? Existe uma frase de Angela Davis que eu uso sempre. Eu dava aula. Ela só tá dando referências maravilhosas. Vocês estão anotando os nomes? Porque eu conheço todos. Ela só tá falando de gente maravilhosa. Hein? Angela Davis é a próxima. Quem perguntou dos livros? Angela Davis. Angela Davis. E principalmente porque a Angela Davis trouxe pra gente. Eu sou feminista, mas eu entendo que o recorte de raça é muito importante na luta feminista e falar sobre o feminismo negro. Não tem como falar sobre o feminismo negro sem falar sobre Angela Davis, Lélia Gonzalez, Bell Hooks, enfim, todas essas grandiosas, né? E tem uma frase de Angela Davis que eu uso o tempo todo na minha vida, que é: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E a luta antirracista não é feita só por nós negros, não, porque a gente sabe das nossas dores, a gente conhece os nossos acessos, onde a gente é bem aceito e onde a gente não é. A luta antirracista precisa ser feita por todos nós, que entendem as violências sofridas, as dores, e que não vão deixar isso se perpetuar. Eu li o roteiro hoje para minha mulher e eu fiz bem assim. Ela é uma mulher branca. E eu disse bem assim. E eu fiz: me diga como é que você faz uma luta antirracista. E ela disse exatamente o que eu falei. É não reproduzir, é ouvir uma coisa, ir lá e dizer: olha, tá errado. Não continua isso, não. É praticar, ter ações, é fazer uma live, fazer um post, e é conversar, também. É dialogar, é denunciar. Eu sou sempre naquele negócio da conversa, né? Porque é a questão da educação, né? Até certo ponto. Eu sou meio briguenta. Não, eu também sou da conversa, mas eu sou meio briguenta. Então, até certo ponto, eu vou conversando dessa forma. Tipo assim. E espero que a pessoa entenda. Por favor, você me entenda. Mas essa questão da conscientização e educação é muito importante. Mas se não for, a gente denuncia, porque racismo é crime. É crime. E agora o 181 está aceitando denúncia de crimes raciais, injúria racial. Então, assim, se você presenciar uma cena, porque eu entendo, eu já presenciei uma vez numa festa, só que eram homens imensos, eu tava lá quietinha. Eu falei: cara, eu não tinha físico para me meter, eu ia apoiar junto, assim. E a pessoa que tava apanhando tava batendo também, não é que era uma briga, mas com injúrias raciais sendo proclamadas pelo branco, né? Mas o negro tava batendo também. Eu falei: cara, mas o que tá acontecendo aqui não tá legal. Isso aqui tá... Assim, eu tava torcendo pro cara dar um nocaute né? no outro. Tava torcendo pelo nocaute. Mas eu não podia me meter, né? Porque eu não me senti segura. E acho que isso acontece com muita gente. Às vezes a gente presencia racismo ou outros preconceitos, LGBTQIA+, fobia. E a gente não consegue ter coragem de se meter, porque a gente pensa na nossa própria segurança. Quem for mulher, pensa ainda mais. Agora, ligar para o 190, às vezes não resolve. Mas agora o Disque Denúncia recebe denúncia de injúria racial e racismo. Então, se às vezes você presenciar um racismo contínuo, que é aquele racismo na escola, né? Porque às vezes não resolve, Ana, conversar. Eu tô te falando isso porque eu conheço. Assim, a minha mãe é professora, então a gente teve caso na escola dela, e com uma professora lá completamente... Eu não vou chamar aquela ser humana de professora, que foi racista ali com a aluna, e a aluna filmou, né? Os amigos filmaram, ela rebateu, e ela foi racista de novo, só que estava tudo filmado. E a menina fez uma denúncia na diretoria. Só que a gente sabe que só isso não funciona, na maioria das vezes, porque a diretora é amiga da professora, a diretora acha que não foi tudo isso, não foi para tanto, foi só um desentendimento, lá, lá, lá. E aí, os outros professores, né, principalmente o de filosofia e de história, que são sempre eles, falaram para ela: você tem que ir, vai adiante, a gente está com você, vai, denuncia. E aí a menina moveu 2 processos, ela moveu um processo penal e moveu um processo na Secretaria de Educação. E ela provou, porque ela tinha um vídeo, ela tinha testemunhos, os professores foram testemunhas e tudo. E aí essa professora foi afastada, vai ser, acho que meio que compulsoriamente aposentada e tal, mas não vai ser presa, né? Não pagou uma fiança, também não teve que pagar nada ali. Mas o ato da denúncia e o ato da menina... Por que a menina denunciou? Porque teve gente que veio com ela, sabe? E eu acho que ela não conseguiria fazer isso sozinha. Então, se você presenciar um racismo
vou usar a palavra sistêmico, não sei se fica bom essa palavra, mas um contínuo ali, sabe? Alguém que fica todo dia falando para aquela menininha, né? Ou seu bombril, não sei o que lá, que é a mesma pessoa, todo dia ela chega em casa, fala pro pai, fala pra mãe, se você é professora, chega e fala pra mãe. Chega pra menina que tá sofrendo, porque eu acho que assim, também falta o acolhimento às vezes. Eu vejo muito. A pessoa sofre o racismo, todo mundo fala que tá certo de chamar a polícia, de fazer a coisa, mas o pessoal vai pra briga e esquece de acolher quem sofreu o racismo. E eu acho que eu queria que você falasse um pouco do acolhimento de quem sofre o racismo, principalmente no Sistema Único de Saúde. Você está lá na sua fila, esperando para ser chamado, e você vê uma pessoa sofrendo racismo ali na sua frente. Como que é o acolhimento? Como que deve ser esse acolhimento? Então, muitas das pessoas, quando acontece esse tipo de coisa, preferem se calar. Você vê a coisa acontecendo, vê que aquilo não está certo, você prefere se calar. Outras já vão partir sem entenderem o que está acontecendo, aí toma partido de um ou de outro sem entenderem o que está acontecendo. Mas eu acho que esse entendimento do sofrimento do outro, da dor que o outro está passando e da questão em si é muito importante. Para a partir daí tomar partido e ver de que forma você vai funcionar naquela situação. O acolhimento é importante em todas as esferas, né? Em todos os sentidos, principalmente quando a pessoa sofre racismo. Mas existe um problema que eu estava aqui pensando para você, da pessoa entender que está passando por um episódio de racismo. Sim, porque não entende. Não é que não entende. Eu acho que o choque é tão grande. Sim, e aí você fica confuso, você não sabe nominar aquilo, você não sabe que nome dar aquela situação que você está passando, o que é que você está sofrendo. Às vezes precisa dias para você entender, e aí tem a questão da normalização, né? Eu sofri uma agressão, foi uma agressão verbal, eu não sei identificar o que era, e só depois de muito tempo é que você vai entender que você passou por um episódio de racismo. Por quê? Porque você estava sozinha, porque você não teve alguém para lhe orientar, porque você não teve alguém para lhe acolher, porque você não teve instrução suficiente para aquilo. Eu já passei por episódios assim, não no sistema de saúde, mas em outros locais da minha vida. E que na época eu não entendi enquanto racismo. Eu só fui entender depois de muito tempo, depois de pensar muito, depois de conversar com os amigos sobre o que tinha acontecido. Foi que fez. Isso aí foi racismo. Isso que você passou foi racismo. Aí sim eu fui entender. Então eu acho que acontece muito isso na cabeça da pessoa que sofre a agressão e na cabeça da pessoa que está do lado, eu vou e tento acolher quem está passando por aquilo. Eu não aguento ver todo lado tem alguém gritando com alguém, o olho já faz assim. O que é isso? O que é que está acontecendo? Então a questão do acolhimento é muito importante e a gente precisa saber como acolher, de que forma acolher. Não minimizar a dor do outro. Que a gente sempre tem sempre mania de dizer que não, você está super valorizando o que aconteceu. Ignora, é um idiota. Gente, não chega assim pro outro, porque você não sabe qual é a dor do outro. A dor do outro não é a sua. E não é só isso, você não sabe aonde naquela pessoa ressoa o que foi falado. Porque às vezes assim, a pessoa falou do cabelo. Mas seu cabelo é lindo. Esquece. Mas quando ela era criança, ela tinha uma paixão pela professora, adorava a professora, não sei o que, até o dia que aquela professora falou a mesma frase que essa pessoa, 20 anos depois, falou do cabelo dela. Aquilo bate numa dor. Sim. Muito. Vai em um lugar que só a pessoa entende. Então a gente precisa realmente. Eu vou te contar uma situação que eu passei, que foi preconceito, não foi racismo, mas foi um racismo indireto, você vai entender. Eu trabalhava num escritório, eu tinha um cargo de coordenação e as outras pessoas também. Eu era a única branca funcionária. Então, eu era branca coordenadora, e tinha um negro que era coordenador, tinha um estagiário dele que também era negro e tinha a secretária do escritório que era negra. Então, eram 3 funcionários negros e eu era branca normal. Estava trabalhando lá, só que os nossos chefes eram brancos. Inclusive, a nossa chefe não era nascida no Brasil, era da Europa mesmo. Ela estava indo para uma reunião, parou na minha mesa e me fez uma pergunta trivial. Você tem uma escova de cabelo, um pente para eu arrumar meu cabelo? E eu dei uma resposta muito natural, que qualquer pessoa cacheada sabe. Eu falei assim, não, eu não penteio o meu cabelo, né? Cabelo cacheado, a gente não penteia. Mas, gente, eu falei na maior naturalidade. Ela me deu uma resposta
E eu fiquei paralisada, eu tive aquela paralisia. Ela virou pra mim e falou assim, nossa, ela pegou no meu cabelo. Ela pegou no meu cabelo, ela falou assim, nossa, que engraçado. Na minha época, quem tinha cabelo assim penteava. E saiu. Só que eu fiquei assim, tipo, tentando processar o que ela tinha falado. E aí o meu amigo, que era negro, virou pra mim e falou assim, você ouviu o que ela falou? Porque doeu nele, entendeu? E eu falei, eu não tô entendendo. Ela falou o que ela falou, eu tô louca, ela falou isso que ela falou mesmo. Aí ele falou, ela falou. E aí a secretária começou a chorar. E aí Porque foi um resvalou nela, climão. né? Alguma coisa nela. Não, e ela tinha o cabelo alisado, coitada, né? Ela não tinha o cabelo natural que nem deveria ou gostaria de ter. Ela tinha o cabelo alisado. E ela começou a chorar. E ele virou e me deu um abraço. Ele falou assim: calma, Mar. Eu falei assim, cara, eu não sofri racismo. Mas vocês sofreram por tabela aqui. Tipo, você entende? Foi uma ofensa generalizada que ela fez com todo mundo que estava naquela sala em direção a mim, mas ela atingiu, tanto que a secretária começou a chorar, ele ficou chocado. Eu falei, cara, o que eu faço? Ele falou, você vai deixar barato? Eu falei, vou fazer o quê? Pedir Vou demissão? fazer O o que eu quê? faço? Eu falei, eu não sei o que fazer, porque eu não podia pedir demissão na época, né? Eu tava super enrolada de dinheiro. Eu falei, eu vou ter que engolir. Aí eu falei assim, mas ela falou de propósito. Porque eu não tava acreditando, entendeu? Eu tava em choque. Eu falei, ela falou de propósito. Ele falou, ela falou de propósito. E eu falei, nossa, eu sinto muito por vocês, porque eu senti, sabe? E eu falei, cara, ela me usou para ofender a sala inteira. Ela ofendeu todo mundo ali. E foi horrível aquilo. Só que Não, eu e fiquei. vão, jogam a bomba, E saiu, ela fechou a porta. vai Acabou com a embora. reunião dela. E aí, óbvio, ninguém mais tinha clima para trabalhar aquele dia. A gente ficou passada. Eu fiquei passada. E eu, na hora, eu me coloquei no meu lugar de branca, né? Porque a violência foi direto para mim, mas foi indiretamente e muito pior para eles. Então eu fiquei na minha. E a gente conversou. Eu falei, vamos fazer um café? Fui pra Copa, fiz um café para todo mundo. A gente tomou um café, acalmei a secretária, porque ela era uma menina de 20 anos, tal. Quando eu saí, que eu fui para casa no metrô, aí eu comecei a chorar. Aí eu desabei, aí eu chorei. Porque eu falei, cara, que maligna. Ela Isso. quis me ofender e ofender todo mundo. Ela me usou de bode expiatório aqui para jogar o racismo dela para geral aqui da sala. Assim, e é surreal. Ela era minha chefe, era a pessoa que pagava meu salário. E eu tive que aguentar mais uns meses lá até a PTI me derrubar, porque aí a PTI me tirou de lá. Mas, e todo mundo acabou meio que. Eles depois saíram, eles pediram demissão. E aí todo mundo meio que pediu demissão. Foi uma cascata de demissão. Assim, os 4 saíram. E na hora, o que me doeu também foi pensar assim, puta merda, ela falou isso para me atingir, mas para atingir eles. E eu era a minoria ali, eu era a branca minoria, eles eram a maioria. Então ela não estava querendo me atingir. Eu entendi, sacou? E eu falei, nossa, aquilo foi horrível para mim, aquilo foi horrível, porque eu fui usada como um instrumento ali do racismo dela, né? Sim. E ela pôs a mão no meu cabelo, que é uma coisa que a gente Não gosta, não gosta. não suporta. E é isso que eu tô Ajeita falando. todo pra vir uma pessoa de fora botar a mão no seu cabelo. Né? Não, e eu contei essa história por causa da frase. Porque assim, ela não me chamou de macaco, né? É o que você falou. Existe o racismo que é escancarado ali, que você vê. Não, ela falou uma frase que se as outras 3 pessoas na sala fossem brancas, eu não teria sacado, elas não teriam sacado e teria passado batido. É porque elas não eram brancas, que a gente entendeu o que estava acontecendo. Porque eu mesma fiquei paralisada, eu não entendi. Mas ela falou desse jeito. Ela fez assim, né? Na minha época, quem tinha cabelo assim, penteava. É porque são dores que não doem. Só quem passa e sabe. E, como eu falei, muitas vezes é necessário um tempo para que a gente consiga raciocinar e dar nome ao que a gente passou, à violência que a gente sofreu. Eu já passei por. Eu não cabia no padrão do evento, de um evento. Eu sou mestre de cerimônia em alguns eventos e em determinado evento eu não cabia no padrão do evento. E eu fiquei sem entender. Eu disse, não é por causa do mestre de cerimônia que eu faço. Eu sei o que eu faço. Eu tenho uma amiga que fala que a pergunta que ela mais escuta quando ela. Porque ela trabalha com festa também, mas é de outra organização, né? Que ela mais escuta é assim: você vai com esse cabelo?
É Então, negra, aí né? E aí ela sempre ouve essa pergunta, ah, mas você vai com esse cabelo? Com cabelo. na hora eu não consegui entender, né? Porque eu não cabia no padrão do evento. Mas depois, quando eu fui ver as fotos do evento, quem tinha feito o meu papel era uma mulher branca, do cabelo liso, do olho claro. E aí, eu disse, tá, agora eu entendi porque eu não cabia no padrão do evento. Então, e isso é o racismo estrutural, que eu acho que, porque a gente tem que entender que existe o racismo pessoal, que a pessoa pratica, né? O racista pratica ali todo dia. Sim. E tem o racismo estrutural, que é a estrutura da nossa sociedade. Eu acho que tá isso é desde interessante sempre. você contar essa... E aí, essa questão, né? O racismo estrutural vem, a estrutura, vem da estrutura, é como foi formada a nossa sociedade. E a partir disso, é simples, né? Ele tá lá, na base, o racismo estrutural. A gente vem reproduzindo posições e pensamentos e, enfim, determinadas coisas racistas, tá na estrutura. E aí vem o racismo institucional, que é aquele dentro da instituição, que eu acho que foi nessa questão foi o que eu passei, foi mais um racismo institucional, porque ele está dentro do racismo estrutural, que já está lá com a gente, já vem nesses anos todos, a gente tenta lutar diariamente para que ele não aconteça mais, mas ele está lá, é igual ao preconceito existente nesse país, chamamos de preconceituoso e racista, né? Eu não consigo entender como a pessoa pode ter um preconceito, como é que você tem algo antes de formar o próprio conceito. Não, Mas a palavra preconceito, né? Você criar um conceito em relação a uma preconceito. pessoa sem Você conhecer. formar um conceito em relação a algo já é algo tão difícil. Imagine ter um preconceito, algo antes do conceito. Mas é isso que a gente tem nessa sociedade da gente, né? Nesse país extremamente preconceituoso e racista. E é uma coisa assim, eu, além do óbvio, da minha criação, eu sou filha de professora de escola pública, estudei com escola pública, moro na periferia. Então, assim, tenho e já tive relacionamento com homens de todas as coisas, porque eu gosto de homem, então qualquer homem aí. Tá... Mas assim, eu tenho, eu sempre procuro. E a minha família é da Umbanda, então, inevitavelmente, a maioria assim, que me rodeia é mais negro ou pardo do que branco, por conta de toda a minha situação e estrutura. Mas eu sempre procuro estudar e ler. E tem uma coisa que fala muito assim sobre. Que eu acho que isso precisa ser diferenciado. Eu posso fazer a luta antirracista como branca, mas eu não posso esquecer que eu não deixei de ser racista porque eu faço uso do meu privilégio branco para viver. Essa é uma opinião minha, tá, gente? Não é uma opinião acadêmica. Eu tô falando que eu acho que... Porque eu vejo muito branco militante ou que né, tem filhos negros adotados que falam, eu sou antirracista, eu não sou mais racista. Não, você sempre vai ser racista enquanto o sistema for racista, porque você é branco e você faz uso do sistema e do privilégio. Então, eu acho muito perigoso quando um branco fala que não é mais racista. Por isso que eu não falo, que eu não sou racista. Como é que o menino fala? Eu sou um racista em desconstrução. Em desconstrução. Acho tenso. Você Complicada, Você não está desconstruindo o sistema. Você pega uma marreta para bater no sistema? Não tá. Então, eu acho que a gente pode falar que eu faço parte da luta antirracista, mas sempre admitindo os privilégios, gente. Porque, assim, óbvio que perto, sei lá, da minha própria irmã ou de pessoas da minha família de olho claro e cabelo liso, mas loiro, assim, eu não passo tão, eu não passo tão desapercebida, porque meu cabelo é diferente, é cacheado, né? Eu não tenho olho claro e tal, mas eu ainda sou branca. Então, reconhecer o privilégio, reconhecer que quando você entra no ambiente, se você é como branca, você vai ver que você tá na tonalidade do ambiente. Tá todo mundo na mesma tonalidade que você, entendeu? Esse é o seu privilégio. Você reconhecer que tá. Para eu estar aqui e não me sentir mal por estar aqui, não me sentir diferente de todo mundo que está aqui, existem pessoas que estão se sentindo assim. Eu acho que é esse exercício que o branco tem que fazer. Então, é uma coisa que desde que eu, sei lá, comecei a ver sobre... É que eu não sei te dizer quando eu comecei a estudar sobre... eu gosto de ler muito, então, quando eu comecei a ler sobre racismo faz muito tempo, mas quando eu comecei a parar para observar, acho que foi depois da Djamila Ribeiro dar uma palestra lá que bateu no meu coração. Então, hoje, para mim é automático, qualquer lugar que eu vou, eu procuro negros, sabe?
Tem negros Faz frequentando aquela aqui. olhada assim, né? Eu dou. E em que posição está o negro nesse ambiente que eu estou? Exato. Então, assim, eu comento, né, com as minhas amigas mais próximas que estão comigo e que tem a mesma, né, ou a minha irmã, que quando tá comigo e tal. Então, assim, na viagem internacional que a gente faz da PTI, não tem ninguém negro, né? Tem eu, vou explicar. Para metade do povo lá, eu sou negra porque eu sou latino-americana. Então, baixou do México para baixo é tudo latino. E na cabeça deles, um latino branco, um latino negro é a mesma coisa. Eles não entendem que tem diferença. Na cabeça deles, a gente é tudo a mesma coisa, todos os privilégios iguais. É muito complicado. Mas então eu brinco com a minha amiga da Austrália, que eu faço parte da cota. Eu e o indiano, porque o indiano tem a pele mais escura. Porque a gente percebe que existe uma diferença, não entre nós do grupo, porque somos muito unidos, mas os representantes de farmacêutica, os representantes de laboratório, os representantes de conselho médico da Europa, não sei o quê. Quando eu paro para falar sozinha, é uma tensão. Quando eu paro com a minha amiga loira do Olho Verde da Europa para falar, é outra tensão que eu recebo. Eu sei, eu passei isso, eu vi. Por quê? Porque eu sou latina, porque o meu cabelo é enrolado, já começa por aí, ninguém lá tem cabelo enrolado. Então, e aí a gente teve a gente fez esse exercício de reparar no ambiente. Então, a gente entrou no ambiente, na primeira palestra do congresso ali, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, e eu olhei para ela e fiz assim. Ela fez assim, eu falei, não tem ninguém. Ela falou assim, não tem. Aí eu falei assim, não tem latinos também, porque não tinha latinos, né? E aí, quando apareceram os latinos, os garçons, e aí aquilo me bateu. Eu falei, gente, a luta é muito maior. É muito maior. É muito. Por isso que não dá para você branco falar que você não é mais racista, porque o sistema que nós estamos inseridos, e não é o sistema brasileiro. O brasileiro é o micro dentro do macro. O sistema humano que nós estamos inseridos é um sistema racista. Por conta das conquistas, por conta das invasões, por conta da escravidão que foi generalizada no mundo, da exploração. E você vê isso no micro quando você vai nos ambientes, é o que você falou, quem está servindo e quem está sendo servido. E eu acho que é um exercício válido. Para quem está acompanhando a gente aqui na live e é branco. E em todos os ambientes. Todos os ambientes. Todos, no hospital, no SUS, por exemplo. Eu frequento SUS. Eu tô lá, eu tô vendo. Todo mundo que está sendo atendido ou é pardo ou é negro. É porque aqui em São Paulo, claro que a gente tem negro retinto, mas a gente tem muito mais pardo ou negro de pele clara, porque é muito misturado. Mas, por exemplo, aqui na Bahia que o pessoal é mais retinto. Mas aqui você percebe, né? As pessoas se declaram muito mais como pardas do que como negras. Elas não se consideram negras, não sei. Faz parte da identidade mesmo. Mas aí você vai no SUS, ali, onde eu ia, que tinha um salão com 100 cadeiras ocupadas, mais pessoas de pé. Todas pardas ou negras. Todos os médicos que nos atendiam eram brancos. Todos. As enfermeiras, majoritariamente branca, ainda tinha algumas negras. Mas os técnicos. O pessoal da recepção, aí já mudava. Aí o pessoal da recepção, o pessoal da faxina, o pessoal do almoxerifado, que pegava os processos, né? Os prontuários, aí já eram a pele... A gente já vai descendo, né? Vai descendo a tonalidade, exato. Então, assim, é um exercício que a gente tem que fazer. Se a gente quer uma sociedade mais justa, a gente precisa passar pela política pública. Por quê? Você não consegue mudar 400 e... Eu não vou falar... que o pessoal fala 388, né? 388. Eu não acho. Eu acho que é um pouquinho mais, tá, gente? Eu acho que vai para uns 450, pelo menos. Você não consegue mudar... Ou 488. Vamos considerar a Constituição de 88. Você não consegue mudar tudo isso sem a política pública, só porque vai mudar a mentalidade. Porque se o sistema não muda, não adianta ter a mentalidade mudada. Sim. E a gente precisa ter noção que a gente não pode parar e tudo que a gente está fazendo hoje não é pra gente. Não. Não é pra gente. É pra quem vai vir depois da gente. A gente está fazendo tudo isso hoje para melhorar a vida de quem está chegando. Dos filhos dos filhos. Exatamente. Porque veja quanto demorou para que a gente conseguisse o que a gente tem hoje.
Então, se a gente para, a gente estagna, a gente está dando ok para o sistema. E a gente precisa continuar lutando, continuar dizendo, por que você precisa ser antirracista. Para que amanhã seja melhor para quem vem depois da gente. Bom, gente, eu acho que a gente falou bastante coisa. Uma pergunta que eu não fiz, mas que talvez a gente meio que respondeu aqui, mas é que é interessante. Quais os efeitos a longo prazo da falta do acesso devido ao racismo estrutural? Basicamente, a morte, né? Assim, para quem não tem acesso numa doença como a PTI ou outras doenças raras. Mas eu acho que é o que você falou também, que eu acho que a gente nem tocou muito, mas era bom falar, a saúde mental. Eu acho Sim. que você pode falar, dar um breve apanhado sobre a questão da saúde mental da mulher negra e do homem negro também, mas principalmente da mulher negra, porque existem cargas mentais diferentes, né? Sim. E como eu tinha falado, quem cuida é aquele negócio, né? Ela está cuidando. A mulher negra sempre é posta no lugar de servidão. Servir de todas as formas. E quem cuida de quem cuida? E como aquela mulher que cuida vai procurar acesso? Para você, para sua mente, para se dar bem. Para a mulher negra periférica, para a mulher negra que vive à margem da sociedade, não existe doença mental. Ela mesma entende que não existe porque ela não tem tempo para lidar com aquilo. E se a gente for fazer um estudo, não sou psicóloga, não estudo sobre isso, mas se a gente for pensar, é capaz das doenças mentais, de alguma forma, levarem ao descuido de todas as outras e chegarem à morte, chegarem ao fim da vida por causa de muitos problemas que não foram tratados, muitos deles problemas psíquicos, problemas mentais. Não, e tem uma crença péssima que foi passada de geração em geração que depressão é coisa de rico. Pobre não tem tempo para depressão. Não, gente, pobre também tem depressão. Tem depressão, mas Só até não tem chegar ao tempo, dia... não tem tempo, mas a depressão Não tá tem ali. tempo para pensar que está com depressão. Não tem tempo para pensar que aquela tristeza, aquela angústia profunda é uma depressão. Não tem tempo para cuidar disso, para lidar com isso, porque tem milhares de outras coisas para dar conta. Então, todo o sistema é cruel. O sistema em si, o sistema de saúde, é muito cruel com a população negra. É muito cruel com a mulher negra que leva tudo nas costas. Porque ela cuida dela, ela cuida dos outros, ela cuida dos próprios filhos, ela cuida dos filhos dos outros. Ela está trabalhando, mas está pensando como meu filho está saindo. Será que meu filho volta para casa hoje? Será que eu volto para casa hoje? Será que eu volto para casa? Será que no caminho de casa vai acontecer alguma coisa e eu vou conseguir chegar em casa? Como é que eu vou instruir as pessoas? Será que meu irmão? Será que meu pai? Enfim, são inúmeras as situações e ela não tem acesso a esse sistema para cuidar de si. Então, assim, tem uma analogia que fala da mochila. Cada pessoa leva uma mochila. Então, o homem branco tem uma mochila com meia dúzia de pedrinhas. O homem preto já tem mais pedras. A mulher branca, por ser mulher, numa sociedade que ainda é completamente machista e misógina, tem muita pedra também. Mas a mulher preta, ela tá com duas mochilas de pedras. E aí, o que você... Como você pode ajudar? Você tá aí, você tá vendo uma pessoa vulnerável, porque eu acho que passa pela vulnerabilidade. A vulnerabilidade emocional é meio ignorada por todo mundo, mas você tá vendo uma mulher vulnerável ali, com uma mochila cheia de pedras. Tenta tirar umas pedras, tenta ajudar. Tenta ajudar de alguma forma. Eu acho muito Tenta não... Aquele negócio que a gente falou, né? Não minimizar a dor dela. Tenta ouvir. Às vezes, as pessoas que estão passando por determinadas situações só querem ser escutada, né? E a gente precisa praticar a escuta, porque a escuta, às vezes, não é importante pra gente, mas para uma pessoa que está passando por determinada situação, é muito importante. Ela só quer alguém que sempre do lado dela escute o que ela está passando. Isso eu acho que a gente não precisa ser médico e estudar sobre aquilo para entender. É só sentar do lado do outro, pegar na mão e dizer, olha, eu estou aqui. E eu acho também que é importante, assim, o que eu vejo, que eu acho muito, muito lindo, assim, o movimento que tem. Bom, onde eu moro a gente vê isso aqui acontecer, mas, por exemplo, tem uma mulher preta da rua que não trabalha e aí ela fica com os filhos de todas as outras, para todas as outras poderem trabalhar. Conseguirem trabalhar. Então é a que agrega todas as crianças ali, das mulheres, das vizinhas, e ela não recebe por isso normalmente, ela faz isso meio que de graça, ou ela cobra um valor simbólico ali de R$10, alguma coisa assim. E aí
essa mulher também tá cuidando. Ela tá cuidando para que as outras possam ir cuidar dos outros, né? E aí, essa mulher, às vezes ela tem um filho com autismo, às vezes ela tem um filho com uma doença rara, ou às vezes ela não conseguiu ter filho, porque ela não teve esse tempo para ela poder ter um filho. Então, a gente tem que ter esse olhar, assim, eu sei que tem médicos que assistem a PTI Brasil, né, fazem parte aqui, vê a live e tal. Tenham esse olhar. Quando você receber uma mulher negra que tem a PTI ou que tem outra doença rara, e que ela chegar para você e falar assim, eu tô cansada, entenda o peso da palavra cansada. É diferente do que eu falar que eu tô cansada. É outra cansada. É um peso muito maior, esse cansaço. E tentar amenizar como o médico pode, né? Dentro do que ele tem também. A gente sabe que o sistema não é perfeito. Eu mesma já fiquei na fila do atendimento psiquiátrico, não consegui. Era uma fila, falaram para mim, tá para 2 anos e 2 meses o atendimento aqui, a fila. Eu falei, nossa, até lá eu pirei. Eu falei, vou ter que procurar outras formas de ter um atendimento aqui. Mas porque o médico me escutou pela primeira vez, uma médica, depois de ter falado que eu já não estava aguentando emocionalmente lidar com a PTI. Aí, uma que me escutou e falou, não, eu acho que você tá desenvolvendo um quadro de depressão, acho que você precisa de um acompanhamento, vou te dar um encaminhamento. Foi a primeira médica, mas eu já estava com isso há 2 anos. Né, esse processo, já estava em processo de depressão, porque é uma doença crônica, uma doença rara, ela traz a depressão junto. É meio que automático ali, porque você muda a sua vida, você tem que aceitar que, de repente, você começa a sangrar do nada, você perde seu emprego, as pessoas não entendem o que você está sentindo. Então, a depressão, ela caminha meio que junto ali. E é normal, né? Só que é diferente eu ter uma depressão e uma mulher preta periférica ter uma depressão. Sim. É o que você falou. Às vezes ela não tem tempo para ter uma depressão. Ela não tem tempo para perceber em depressão. É. E aquela coisa de preto, pobre não tem... depressão é coisa de rico, pobre não tem tempo. É muito presente. Mas Exatamente. Eu sempre aconselho. Quem vem perguntar aqui pra gente, eu sempre falo, né, no inbox, olha, tem universidades que fazem atendimento gratuito com psicólogo de último ano, que está estudante, ou procura no seu bairro se tem um centro de acolhimento, às vezes tem. É engraçado, São Paulo é uma cidade imensa, mas a gente tem tanta defasagem em serviços essenciais, assim, porque é muita gente, né? 12, 13 milhões de pessoas, então não dá conta. E aí, quando eu converso com gente que mora em cidade do interior, ali do Nordeste, ou então mesmo no Centro-Oeste, eu consegui super. Minha consulta é para daqui 3 semanas. Eu falo, nossa, você conseguiu uma consulta em 3 semanas no SUS? Porque aqui, você falar para mim que você vai conseguir uma consulta em 3 semanas no SUS, eu não acredito, né? Aqui em São Paulo a fila é imensa. Então, assim, às vezes na sua cidade, você mora numa cidade pequena, tem um privilégio, às vezes, de você estar numa cidade pequena que você consegue um acesso ali. Tem um profissional, mas esse profissional dá conta ali da cidade. Então, procura. Às vezes ele... eu não sei como é que é a UBS de cada região. Aqui, nas nossas UBS, tem acupuntura, tai chi chuan, yoga, meditação. Então, na própria UBS, eles fazem no jardim ali, 2 enfermeiras fazem meditação com os velhinhos ali. É gratuito. Você chega, senta ali, faz a sua meditação, faz o tai chi, alguma coisa assim. Eu sei que é um projeto de lei federal, mas a gente sabe que a lei federal nem sempre funciona no país inteiro. Mas eu acho que o mais importante que você falou, assim, agora, dessa questão da luta antirracista, eu acho que a política pública. Então, é aquela coisa, você, às vezes, como cidadão, não consegue propor uma política pública, mas fique atento a quem propõe, vai lá, assina, participa. Abaixo-assinado é a primeira porta de entrada para a política pública. Quando a gente quer propor um projeto de lei, quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente pede um abaixo-assinado, né? Foi assim com o rol taxativo da ANS, que a gente derrubou. Foi um abaixo-assinado lá atrás. Em 2020, a gente conseguiu juntar assinatura para mudança de lei de inclusão de doença rara na pauta de PCD, porque assim, a gente tem uma lei de PCD muito boa no Brasil, acho que não é todo mundo que sabe, mas a nossa PCD é muito boa, mas não passa pelos raros, né? É só pela deficiência. Então a gente conseguiu fazer esse link, que é importante. Então, eu como branca, eu acho assim,
nunca vai ser suficiente o que eu fizer, porque eu vivo num sistema racista, então é o que você falou, a gente está plantando aqui para quem sabe os filhos dos filhos viverem numa outra sociedade. Eu acho difícil a gente acreditar no mundo livre do racismo, porque eu acho que são várias crenças que teriam que ser derrubadas, não só do branco, mas também do asiático ali. É muita coisa. Eu acho que. Mas se a gente conseguir fazer um pouquinho em cada, então, assim, se você conseguir fazer a luta onde você trabalha, aí depois na sua família, e vai ampliando, né? Exatamente. A gente precisa fazer a luta antirracista o tempo todo. E todo mundo precisa fazer. Lembrar disso não só em novembro, não só no dia 20, não só no mês de julho. Tem que lembrar o tempo todo, fazer o tempo todo. Nas pequenas ações a gente consegue fazer a luta antirracista, a gente consegue conscientizar, informar e levar adiante. Bom, gente, eu vou finalizar. Eu queria agradecer a Ana. Foi maravilhoso. Assim, eu falei no comecinho que eu dou uma stalkeada em vocês aqui. Quando vocês começam a seguir a PT Brasil, eu vou lá dar uma stalkeada. Aí eu já tinha posto você no meu radar há muito tempo. Falei, nossa, interessante, hein? Eu gostei da Ana, tenho que falar com ela, mas é que é muita coisa pra gente fazer. Eu falei, ano passado, a gente já queria ter feito tudo isso, só que a gente estava encabeçando a campanha de doação de sangue pela imunoglobulina, que foi no mês de novembro, e foi muita coisa, foi a nível nacional, então realmente a gente não conseguiu. Mas eu falei, não, esse novembro alguma coisa eu tenho que fazer. Eu queria ter feito antes, né? Mas tem 300 pautas também, eu não consegui. Mas não vou deixar só para novembro. Estou te prometendo aqui, fazer uma promessa em público aqui. Queria te agradecer. Queria te dizer que você mora numa terra linda, né? Espero voltar aí. Aí, quando eu voltar, eu vou te marcar o café. Por favor. E queria te agradecer pela luta que você faz, pela sua voz. No mundo onde quase ninguém é ouvido e ninguém escuta, quem tem a coragem de ter uma voz e se colocar, tem que agradecer, porque é coragem. O que você faz é coragem. Você coloca a sua voz por todos, né? Quando você fala, eu vi lá que você já fez uma semana incrível, eu já te stalkeei. Então, quando você está lá falando por todos, você está abrindo mão de falar por você está falando por vários. Então, é uma coragem isso. Então, eu queria te agradecer por aceitar o convite, por ser uma roxinha maravilhosa, incrível, e por estar aqui com a gente hoje, nesse dia tão especial. Então, eu que agradeço primeiramente por cada página, porque muita coisa em relação à doença eu aprendo por cada página. Nem precisa ir muito longe. Vou na página, tem dado, tem alguma coisa lá, aí eu vou. E eu não sabia que existia. Foi minha médica que apresentou. Olha, tem um grupo lá, não sei o que, vai lá, precise. Para você conhecer mais. E aí eu conheci a página. Agradeço mais uma vez pelo convite. Que bom que a gente vai continuar falando sobre isso durante todo o ano, porque é luta diária e contínua. E eu queria finalizar dizendo mais uma frase, que é uma que eu gosto muito, que é sobre a mulher negra, que diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. Então, justamente, minha voz não é sozinha. Depois que eu descobri que eu alcançava pelo menos uma pessoa, que eu alcancei você me observando, eu já ganhei. E o meu intuito de vida seria totalmente diferente se eu estivesse em casa, sentada, sem fazer nada. Poderia. Seria mais fácil? É lógico que seria mais fácil. Eu teria acessos a muitas coisas que eu sei que eu não tenho, justamente por falar, por peitar, por estar dando a cara a tapa. Mas não seria eu. Olha, eu faço as minhas palavras iguais, porque poderia não falar sobre PTI, poderia. Estou em remissão, estou ótima. Mas não seria eu se eu deixasse toda a informação que eu tenho da doença na minha cabeça e não passasse adiante. Eu não ia conseguir. A PTI Brasil surgiu exatamente por isso, por eu descobrir minha doença em 2014 e não ter onde achar informação e perceber que não tinha nada em português. E eu falei, caramba, eu tenho o privilégio de ler inglês aqui, conseguir entender alguma coisa sobre a doença, ainda mais ou menos, porque na época eu nem sabia ler tão bem inglês médico, né, de acadêmico, em termos técnicos, e aí eu tive que aprender todo um vocabulário novo, científico, inglês ali, de medicina,
para entender da PTI, eu falei, não posso deixar isso só para mim. E aí a PTI Brasil nasceu primeiro como um grupo, depois virou uma associação, hoje a gente é uma associação nacional. E aí a página, óbvio, eu tenho esse compromisso de pelo menos uma vez por semana, mas eu tenho todo dia postado conteúdo, mas pelo menos uma vez por semana vai ter alguma coisa. De levar essa informação, porque eu fiquei no escuro. Quando eu descobri minha doença, eu falei, cara, eu não quero que ninguém mais passe por isso, de não saber. Mas é o que você falou. Eu poderia não fazer isso? Poderia. Minha vida seria muito mais fácil. Estaria no domingo, tô bela, pleníssima, fazendo qualquer outra coisa. Mas eu vesti essa camisa porque eu pensei, ninguém pode passar pelo que eu passei. Essa escuridão de não saber do que se trata a doença e por onde eu vou ficar viva, eu vou ficar morta, eu vou morrer dessa doença. Eu não queria mais que ninguém tivesse esse turbilhão de sentimentos que eu tive quando eu recebi meu diagnóstico. Então, a nossa luta vai ser eterna, né? Eu pretendo que a PTI não tenha uma data de validade e virou a missão da minha vida. E olha as pessoas maravilhosas que eu tenho o privilégio de conhecer pela PTI. Assim. Eu sou muito grata também. As pessoas às vezes acham estranho quando eu falo que eu sou grata à doença, mas é porque ela mudou tanto a minha vida de uma forma positiva e me agregou tanta coisa boa e tanta gente boa. E hoje, assim, eu tenho amigos que eu me orgulho que antes talvez eu não tivesse. Então, assim, eu conheço gente maravilhosa como você, como várias outras. A gente tem um monte de gente muito boa aí. Tem artista, tem maquiador artístico, que é youtuber aí, incrível, que tem PTI. Então, assim, é uma luta e eu espero poder dar sempre espaço para vocês. A gente pode marcar uma invasão sua aqui também no Instagram da PTI. Você faz uns conteúdos aí durante uns dias, porque é contínuo, é o que você falou, é todo dia. Se você presenciar um racismo, uma injúria racial, mesmo que você fique na dúvida, não fica quieto, revida, defende, acolhe, filma, porque às vezes a pessoa que está sofrendo, ela precisa que alguém documente aquilo para ela poder ir na justiça atrás dos direitos dela. Então, se você não tem coragem de fazer alguma coisa, filma e depois dá para a pessoa, olha, o que estava errado, eu filmei, vai atrás dos seus direitos. Porque é uma forma de, pelo menos, fazer o mínimo, gente. Pelo menos fazer o mínimo que a gente tem que fazer. Com a rede social, todo mundo é comunicador, né? Então todo mundo pode chegar aqui, botar a boca no trombone, dizer o que viu, o que aconteceu. E aí prolifera e vai adiante, todo mundo tá sabendo. E assim a gente vai. Eu nem vou dizer que é quando a gente veste a camisa de uma luta, porque vestir a camisa é algo que a gente veste, tira, veste, tira, veste, tira. Mas é o corpo. Coloca mesmo, a já coloca. Já tá no corpo. Tá certo, é uma tatuagem. Gente, muito obrigada por todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. A live vai ficar salva, vai estar lá para quem quiser ver depois. E a gente tem um canal no YouTube só para pôr live, para quem não tem acesso ao Instagram, né? Que o pessoal de terceira idade, pessoal que não tem Instagram, às vezes tem paciente que fala assim, eu queria tanto que meu pai e minha mãe vissem a live, mas eles não usam Instagram. Então a gente criou um canal no YouTube só para pôr as lives lá, que é acesso livre para todo mundo. Vai estar lá também. Então, se você chegou depois do meio, perdeu, a live vai estar salva. Vocês vão poder assistir a hora que vocês quiserem. Eu vou mandar a live também para a Ana, se a Ana quiser compartilhar no dela, vai estar tudo certinho. Muito obrigada, Ana. O arroba dela é @Ana Paula. Eu adorei seu arroba. O mais criativo possível. Então, sigam a Ana, porque ela faz coisas maravilhosas, assim. E pessoas que movimentam as engrenagens merecem ser apoiadas, muito mais do que esse povo que só fica aí falando, né? Fazendo sucesso, fazendo dancinha no TikTok. Dancinha. Então, assim, a Ana faz a dancinha real da vida. Então, sigam a Ana e prestigiem o trabalho dela. E façam o mínimo, gente. Eu não vou nem pedir para vocês fazerem mais do que o mínimo, porque eu já sei que é muito difícil fazer o mínimo. Então, tente no seu dia a dia incluir a luta antirracista nas pequenas coisas. Se você vê alguma coisa, denuncia, grava, acolhe. E tenta parar de reproduzir termos racistas também. E vamos deixar só os nomes aqui para o pessoal, Ana. Acho que para onde procurar. Portal GL10. Acho GL10. que é. O GL10 é gl10.com ou .org. Peraí, eu não lembro. Aqui no Instagram mesmo tem vários perfis. Tem o Raça Negra, que eu gosto muito. O Belchior, Negro Belchior. Isso. Tem vários. De Jamila. A gente falou da educação e a gente não disse que
as religiões de matriz africanas não são estudadas e a gente também tem muitos perfis interessantes aqui no Instagram que dá pra seguir. Porque geralmente as pessoas não vão no portal ler, né? Hoje Não, em dia as não, pessoas elas gostam querem mais seguir de no estar perfil. aqui É. no arroba. Então tem vários, tem vários. Se você quiser ainda no mês de novembro fazer algo, um post baseado nesses Ah, eu vou arrobas, fazer um post com todos bonitão. pronto, a gente coleta, troca e você Tá, faz. pode deixar. Mas é isso, gente. Muito obrigada para quem acompanhou nessa tarde de domingo. Obrigada, Ana. Um beijo para você. Beijo você. Espero voltar na sua terra para tomar um café com você lá naquele café do museu da pessoa Da sergipana. gente, Sergipana. Da gente sergipana, aquele café maravilhoso que eu adorei. Eu adorei tudo lá, né? Eu comer uma pizza na reciclaria, ouvindo uma música boa ali também. É ótimo. Pode É ótimo. voltar. Gente, conheça o Sergipe, é maravilhoso. Por Tchau, favor. gente. Tchau. Tchau.